Graça e paz, queridos irmãos, meditar na palavra, se alimentar da palavra e saber que Deus em Cristo veio cuidar da gente, veio nos guiar, veio nos conduzir, veio nos acolher. O Deus revelado em Cristo é o Deus que nos acolhe, que cuida da gente, que pega no colo, né? Como aquela experiência do pastor que tinha 100 ovelhas e deixou a 99 para ir buscar aquela que se perdeu. E o texto diz que ele pegou aquela ovelha e trouxe no colo e cuidou dela. Imagina a alegria e a satisfação da ovelha, né? Do amparo, do cuidado. Que nesse momento de crise, de dor, você possa experimentar. Às vezes tem alguém enfermo, alguém desempregado, alguém que não está bem, né? A gente se preocupa. Mas não deixe o desespero tomar conta. Sabe por quê? Deus está trabalhando, Deus está cuidando, para a gente confiar nele, para a gente entregar nas mãos dele. Então, o Salmo 23, eu estou aqui no verso 4, vai falar que a gente passa por deserto, vai falar que a gente passa pelos lugares estreitos, nos lugares apertados da vida, os lugares obscuros da vida, da estrada da vida, né? Mas há uma luz, a luz de Deus, a luz de Cristo, para brilhar dentro de você. Bom, então, eu queria falar aqui desse texto do Salmo 23, verso 4, que está mostrando o cuidado do Senhor. A sua vara e o seu cajado me consola, me corrige, né? Então, falar que o cuidado do Senhor sobre nós, falar o que significa, né, diante da sombra da morte, onde que o rei Davi, o rei de Israel, né, que já tinha experimentado a provisão de Deus, a direção de Deus, o livramento do Senhor sobre a vida dele, né? Quando o rei Saul perseguia Davi, tentava tirar a vida dele, quantos livramentos Deus deu para ele. Então entenda que Deus está no controle, Deus está guiando você e eu, e que a gente não precisa ficar tão aflito assim, né? Então falar do Vale da Sombra da Morte é falar de circunstâncias difíceis, perigosas, né? Que é um termo figurado, né, que a Bíblia está usando, algo sombrio e algo ameaçador também. Quantas vezes a gente não se sente ameaçado por algo, né? E justamente a ideia aqui da sombra da morte é algo que significa trevas profundas, escuridão densa. Então, às vezes, dentro da gente, dentro da nossa alma, né, algo tão tenebroso, algo tão complicado, mas que a luz do Evangelho, que a luz de Cristo invada seu coração, iluminando você, tá? Para você caminhar com esperança diante da circunstância, né? E nós precisamos, nesse mundo de canseira, nesse mundo de estresse, nesse mundo denso, as notícias que nos sugam, ele vai mostrar, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então o Deus Emanuel, o Deus conosco, é que vai nos fortalecer cada dia. É hora de confessar. Quando o medo bater na sua porta, ou por enfermidade, ou necessidade financeira, ou um atrito conjugal, familiar, ore a Deus. Fala, Deus, me ajuda a confiar em Ti. Lembre-se que vida cristã é relacionamento, é entrega, é confiança, para você olhar e confiar no Senhor, e não fazer a tua vontade. Quantas pessoas que estão desistindo da vida? Quantas pessoas que estão adoecendo por não confiar no Senhor? Lembre-se que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Deus está forjando o nosso caráter. Deus está formando a vida de Cristo em nós. Deus está nos dando renovo, crescimento, né? Então, nós passamos por lutas e dificuldades. Tem um texto em João também, 14, de 1 a 3, diz, não turbe o vosso coração. Ou seja, não fique agitado, não fique aí sacudido dessa forma tão instável. Ou seja, não deixa essa circunstância tirar a sua paz. Não fique aí inquieto. Mas como que a gente não vai ficar inquieto? Vida com Cristo. Dependência, confiança, né? Que Deus tem bênção para nós. Deus tem promessa para nós.
Tem um texto também, Salmo 107, irmãos, que eu quero deixar com vocês, o verso 13 e 14. Na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou das trevas e da sombra da morte, Ele despedaçou as cadeias. Primeira coisa é saber que Jesus venceu Satanás, venceu o pecado, venceu a morte. E agora a gente está aí nessa caminhada, nessa peregrinação. Somos forasteiros, né? A terra ela foi corrompida, ela foi contaminada, então ninguém está isento da tribulação e da dificuldade. Agora, experimentar a paz do Espírito Santo, a presença de Jesus, a comunhão com o Pai, é que vai provocar mais saúde emocional na gente. Vai provocar para nós um conforto emocional. Lembre-se que no Salmo 23 é falar de cuidado, de apacentar, de livramento, de provisão. E eu queria que isso fosse real na sua vida e na minha cada dia. A provisão do Senhor. Pai, me ajuda a experimentar essa graça que diz assim, ó, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações, tirou das trevas e da sombra da morte. Ele despedaçou as cadeias. Essa ação do Espírito Santo em nós, da vida ressurreta, não mais eu, mas Cristo vive em mim, é o antídoto da morte, contra a morte eterna e contra a morte desse mundo. Mas por que as pessoas vivem com medo, né? Vamos se cuidar, eu tenho dito isso, mas não precisa ter medo da morte. Ora, confia e busca o Senhor. Porque conhecer a Cristo é saber que Ele tem o melhor para nós. O Senhor tem o melhor para você. E Ele está corrigindo você. Lembre-se que a vara e o cajado é instrumento de cuidar da ovelha, de proteger a ovelha, mas também de disciplinar a ovelha. Então, normalmente nos momentos difíceis, Deus permite, sim, mas para corrigir a gente, para nos quebrantar, para mostrar a nossa fragilidade, para a gente fixar o nosso olhar para o nosso bom pastor e saber que Ele é o nosso maior bem. E não a segurança do mundo, da vida. Claro, ninguém quer perder emprego, ninguém quer ficar doente. Mas quantas pessoas que são tão autoconfiantes? Pessoas que são cheias de si mesmo. E às vezes a autoconfiança traz uma soberba, traz um orgulho, uma presunção, e aí Deus vai forjar o nosso caráter para confiar nele, né? Então, olha Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarão, nem a chama arderá em ti. Que segurança é essa que o Evangelho nos dá? Vida eterna, Ele nos sustenta, Ele nos guarda diante das tribulações. O Senhor está corrigindo você, para você crescer. Crescer espiritualmente, crescer no seu trabalho, crescer no seu ministério, na missão, crescer diante dos desafios da vida. Nós não podemos continuar sendo a mesma pessoa. Agora, quanto mais de Cristo, mais da palavra, entregando, confiando, vendo o agir de Deus, para a gente testemunhar que Deus tem cuidado de nós. Você pode testemunhar que o Senhor tem cuidado de você? Você pode testemunhar que você está crescendo em graça? Que Deus nos ajude, como igreja, como povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, que nenhum mal vai prevalecer na nossa vida, porque Cristo vive em nós. Pense nisso, Ele quer corrigir, quer cuidar, quer apacentar cada um de nós. Que Deus te abençoe e te guarde, no nome do Senhor Jesus. Amém.